Hello, students! Olá, alunos! My name is Camila, meu nome é Camila, e na aula de hoje nós vamos falar sobre smartphone addiction, ou seja, vício ao celular, telefone, ok? Vamos começar agora a aula com a seguinte pergunta. Are you addicted to smartphone? Você é viciado em smartphone? É muito comum que os jovens hoje em dia passem muito tempo em frente à tela de telefone. Você é uma delas? Você passa muito tempo a ponto de esquecer de se alimentar ou de fazer outras atividades por conta do telefone? Você deve refletir bastante sobre as suas escolhas, ok? Agora nós vamos ver qual é a diferença entre o cell phone e o smartphone. What is the difference? Vocês veem aí na tela dois tipos de telefone. Um que é um pouquinho mais antigo e o outro um pouco mais modernizado, né? A primeira imagem, ela retrata um telefone mais antigo que tinha poucas funções, ok? Assim que o telefone foi inventado, ele não tinha tantas opções, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Então, a diferença entre o cell phone e o smartphone é que o cell phone, ele não tem um sistema operacional, diferente do novo telefone, no caso aí o smartphone, que seria o telefone inteligente, ele possui, ok? Além essas alternativas que nós temos, os telefones mais novos, eles têm aplicativos e funções diversas que o telefone mais antigo ele não possuía, ok? Continuando, Internet can be dangerous, be alert. A internet pode ser perigosa, estejam alertas. Então, nós temos aí na tela algumas das possibilidades que vocês podem encontrar navegando aí no sistema do dispositivo de vocês, ok? O primeiro nós temos Virus Alert, nós temos alerta de vírus. Nós também temos o Spam, que são aquelas mensagens que não necessariamente são boas, ok? Então, tenham muito cuidado com elas. Nós temos também Identity Theft, o roubo de identidade ou de dados. Temos o Spoofing, que significa falsificação. E nós temos o phishing, que seria o golpe ou uma isca, ok? Geralmente, quando chegam e-mails querendo que você informe seus dados e aí as pessoas que vão atrás dessas informações acabam pegando suas informações. Então, todo cuidado é necessário para que você possa continuar navegando, ok? Estejam sempre atentos a esse tipo de e-mail, de informações aí que vocês encontram no mundo da internet. Os principais fatores do vício ao telefone. Nós temos aqui alguns fatores para vocês observarem se vocês se identificam ou não com eles, ok? A primeira nós temos dependência emocional, mental e física. Temos também consultas compulsivas, não importantes ou urgentes. A pessoa se alimenta com o seu celular em mãos. A falta de escuta ativa e de atenção nas conversas, porque está atento ou usando o celular simultaneamente. E a perda de habilidades sociais e de comunicação. Então, algumas dessas características nós já conseguimos ver em algumas pessoas. Você seria alguma delas? Preste bastante atenção quando você estiver utilizando esse tipo de dispositivo perto de outras pessoas, principalmente em reuniões, em lugares que possuem mais pessoas, ok? E você, nesse caso, uma dica é você começar a praticar a não dependência desse tipo de dispositivo, ok? Porque existem várias pessoas, vários usuários que realmente dependem muito desse tipo de ferramenta a ponto de se viciarem. E é exatamente esse o nosso tema da aula, Smartphone Addiction, no caso, o vício ao telefone. Nós temos alguns aplicativos que podem ser algumas das causas desse vício, ok? Addictive apps. Nós temos ali o primeiro, que é uma rede social, creio que vocês devem conhecer, que é o Instagram, ou Instagram, como as pessoas falam normalmente, ok?
Ao lado do Instagram, nós temos o WhatsApp ou WhatsApp, ok? Também é um aplicativo em que você pode mandar mensagens simultâneas, ok? Instantâneas. Então, ele também é um motivo de vício aí entre as pessoas. Ao lado do WhatsApp, nós temos o Twitter, que é o Twitter. Geralmente as pessoas expõem suas ideias, compartilham ideias também através dessa rede social, ok? Ao lado do Twitter, nós temos ali aplicativos gerais de jogos. As pessoas também passam muito tempo jogando no telefone, então ele também pode ser um addictive app. Logo abaixo ali nós temos o Spotify, é um aplicativo em que você ouve música, ok? Ao lado do Spotify nós temos a Netflix, que também possui um catálogo imenso de séries, de filmes, que as pessoas também passam muito tempo utilizando esse aplicativo. E ao lado dele, e por último, nós temos o iFood, que também é um aplicativo em que as pessoas passam bastante tempo, principalmente se quiserem se alimentar, ok? Mas os mais importantes aqui mencionados são esses de redes sociais, em que as pessoas passam bastante tempo neles, ok? E cabe a você aí de casa pensar em quanto tempo vai passar em cada um deles, ok? Agora vamos aos nossos exercícios. Aí em casa, você vai ter o livro Resolve Enem do primeiro ano, ok? Da capinha verde, e vai abrir o livro nas atividades de língua inglesa. Nesse caso, na página 104, vocês vão encontrar a questão número 15. Ok? E vocês vão agora acompanhar comigo a leitura do texto e, posteriormente, vamos resolver a questão, ok? Vamos agora começar a leitura. Most people today have a mobile phone. In fact, many people can't imagine how they ever got along without a portable phone. However, many people also complain about cell phone users. People complain about other people loudly discussing personal matters in public places. They complain when cell phones ring in movie theaters and concert halls. They complain about people driving too slow and not paying attention to where they are going because they are talking on a cell phone. And they complain about people walking around talking to people who aren't there. Whenever a new communications technology becomes popular, it changes the way society is organized. Society has to invent rules for the polite way to use the new devices. Our social etiquette, our rules of politeness for cell phones is still evolving. Acabamos de fazer a leitura do texto e ela faz referência exatamente ao que nós estávamos falando, comentando na aula de hoje, que é exatamente o uso do telefone, só que de forma exagerada, né? Nesse caso ali, se vocês identificarem algumas palavras que vocês conhecem, vocês podem identificar alguns dos comportamentos que as pessoas fazem utilizando o telefone. Como, por exemplo, dirigindo devagar por conta do uso do telefone, ou então andando pelos shoppings, pelas lojas, falando com pessoas que não necessariamente estão lá. E, de alguma certa forma, essas atitudes elas têm atrasado, ou então, de uma certa forma, atrapalhado a vida de outras pessoas, ok? Então, o texto fala basicamente sobre isso e vamos à questão. O uso de celulares em lugares públicos tem sido prática corrente. O tempo aponta que essa prática tem gerado. Letra A. Anseios por recursos para ampliar os benefícios dos dispositivos. Seria essa a nossa resposta? Não, ok? Até porque eles já têm alguns benefícios nesses dispositivos, porém, não é exatamente o que essa prática tem gerado, ok? Na letra B, nós temos reclamações sobre a falta de normas no comportamento dos usuários.
Se vocês analisarem o que acabamos de ler com o que nós discutimos na aula de hoje, vocês podem ver sim que a letra B está relacionada a essa questão, porque é exatamente o comportamento das pessoas que tem modificado essa questão do uso do telefone, ok? Então, a letra B tem sim a ver com a questão. Vamos lá na letra C. Questionamentos a respeito da dependência constante dessa tecnologia. Não seria a nossa resposta porque o texto não está fazendo questionamentos, ok? Na letra D, discussões acerca da legislação para a comercialização de telefones. Também não seria a nossa resposta porque não está falando do comércio em si, mas basicamente do uso do telefone. E na letra E, dúvidas dos usuários em relação ao manuseio de novos aparelhos. Também não é a nossa resposta, porque as pessoas que estão nesse texto, no caso mencionadas no texto, elas já sabem utilizar o telefone, então elas não precisam de um manual ou algo do tipo para poder ensiná-las, ok? Então, a nossa resposta fica ali na letra B, reclamações sobre a falta de normas para o comportamento dos usuários. A próxima questão, ela se encontra na página 109. Vocês vão diretamente para lá, onde nós temos um gráfico, ok? E o título dele é America's Growing Smartphone Addiction, na questão 31, o crescimento do vício do smartphone na América. Então, o leitor ele pode ser levado a entender melhor esse texto, principalmente por conta das palavras cognatas, que são aquelas que são parecidas com a língua inglesa, ok? Então, você, fazendo a leitura aí do título, você já pode fazer algumas associações, ok? E ela também está falando sobre o vício ao telefone, ok? Então, observem aí os gráficos. Nós temos ali com a cor laranja mais clara, every few minutes, no caso ali, quando as pessoas dão uma olhada ou checam seu telefone a cada poucos minutos, e uma cor laranja mais forte, a few minutes an hour, a few times an hour, desculpem. No caso ali, algumas vezes por hora. Então, esse aí é a quantidade de vezes que as pessoas olham os telefones por hora, ok? Horas e minutos. Vamos agora para a nossa questão. De acordo com o gráfico, a verificação de telefones torna-se mais frequente à medida em que a população envelhece. Seria essa a nossa resposta? Também não, ok? Até porque está falando de pessoas de todas as idades, não necessariamente de pessoas mais velhas. Letra B. 22% dos adultos mais jovens verificam o telefone a cada poucos minutos. Se vocês observarem ali no início do gráfico, vocês vão perceber sim que a letra B tem algo relacionado com essa alternativa, principalmente porque está falando ali de uma idade que é considerada mais jovem também, ok? Então, você vai ver que a letra B está sim relacionada, ok? No caso ali de 18 a 29 anos. No caso ali, os adultos. Letra C, 51% de todos os adultos checam seu telefone algumas vezes por hora. Essa aí não seria a nossa resposta. Letra D, 1/3 das pessoas entre 50 e 64 anos não possuem smartphones. Também não é verdade, até porque está falando ali no gráfico que as pessoas têm sim telefones, ok? Então, essa aí não seria a nossa resposta. E na letra E, pessoas com mais de 65 anos têm a maior probabilidade de se tornar viciadas em telefone. Também não, ok? Então, a nossa letra B é a resposta
22% dos adultos mais jovens verificam o telefone a cada poucos minutos. Vamos agora para a última questão, que se encontra na página 110, na questão 37, ok? Vocês vão ver agora comigo mais um texto falando aí sobre o mesmo assunto da aula de hoje, ok? I haven't been able to come to terms with all the lying that happens on the internet. I have sons that spend a great deal of time on MySpace and Facebook. I was looking at one of their profiles, and a great deal of the info on there was a lie. I asked him about it, and he said it was okay because everyone lied a little on MySpace. He is a young man of great character, and this does not represent his normal behavior. Continuando aí o texto no livro. I understand that giving out personal information over the internet is not wise. Some lies are told to cover the true identity of the person communicating. But how many? And when is it enough? Which lies are acceptable? Which are not? It seems like this constant acceptance of lying over the internet can desensitize one to the point that lying in general is more acceptable in one's daily life. I have not been able to get past and think it will not have a positive effect on the younger generation. Nós temos ali acabamos de fazer a leitura do texto, ok? Que está relacionado ao que nós falamos hoje, ok? Principalmente no que diz respeito a redes sociais, ok? Nesse caso ali, o texto estava falando sobre uma pessoa que não conta a verdade, não fala a verdade nos seus perfis de redes sociais, ok? Agora vamos ler as alternativas da questão e ver qual se encaixa nela. O autor do texto mostra-se preocupado com a letra A. Quantidade de informação disponibilizada. Seria essa a nossa resposta? Não. Apesar dele falar sobre a informação do que os jovens estão expondo aí na rede social, mas não é exatamente a quantidade de informação que ele está realmente preocupado, ok? Letra B. Veiculação de conteúdos inadequados na internet. Também não seria a nossa resposta. Na letra C, nós temos formação de personalidade dos adolescentes. E sim, no caso, ele fala exatamente disso por conta das mentiras que as pessoas contam nas redes sociais que não refletem a realidade delas, ok? Nesse caso, eles inventam algo para colocar no perfil, mas que, pessoalmente, as pessoas não possuem aquelas características, aqueles dons, ok? Então, na letra C, ela está sim de acordo com o nosso texto. Na letra D, linguagem utilizada pelos internautas. Ele também não está preocupado com a linguagem, com o tipo, o jeito que as pessoas vão falar na internet. E na letra E, limitada capacidade de expressão dos jovens. Também não, até porque as redes sociais, elas influenciam as pessoas a falar sobre a opinião delas. Então, nesse caso ali, elas não estão limitadas, ok? Então, a letra C é a nossa resposta, formação da personalidade dos adolescentes. Aqui está o referencial bibliográfico. E a nossa aula de hoje foi finalizada, ok? Para mais informações, acessem a nossa plataforma. Bye bye, see you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.